Tema de hoje, jardim de clientes. O que você planta, você colhe. A gente sabe disso. E não é diferente com o nosso negócio, cara. Não é diferente com a nossa escola, com a sua academia, com o seu estúdio, com o seu negócio. A gente tem o tipo de cliente que a gente semeia para ter. Funciona como um jardim, cara. Eu chamo de jardim de alunos. É uma analogia que eu faço que, para mim, é algo que faz muito sentido. Não é incomum eu escutar as pessoas reclamando dos clientes que têm, né? Reclamam que os clientes não entendem, reclamam que os clientes reclamam de tudo, reclamam que os pais são chatos e, cara, tá sempre fazendo um tipo de observação negativo em relação aos seus clientes. E, vou te falar que a grande maioria das vezes, para não dizer 100%, mas a grande maioria das vezes, o culpado disso é você mesmo. Cara, é verdade. Porque você planta isso, você acaba colhendo isso. Então, você já está reclamando do tipo de cliente que você tem, você já é uma pessoa que reclama das coisas. Então, seu cliente também reclama. Muitas vezes, a gente, inclusive, treina nossos clientes para serem assim, sem perceber. E é sobre isso que eu quero falar com vocês, porque sem perceber mesmo. Eu sei que você não faz isso propositalmente, você nem sabe que está fazendo isso. Por isso que é importante assim, eu falar sobre esse tema hoje, porque é para você ficar com o radar ligado. Você não percebe, mas você está plantando um tipo de cliente que pode ser um bom cliente, como pode ser um mau cliente, um cliente ruim. E como que isso acontece na prática? Cara, acontece desde o momento que você está prospectando as pessoas. Eu não sei se você sabe, eu não vou entrar nesse tema aqui agora, mas eu sou adepto às campanhas, né, a fazer vendas, a provocar as matrículas. Isso acontece quando você faz campanhas de marketing, né? Faz lançamentos direcionados, intencionalmente pensados e planejados para gerar matrícula. E só para contextualizar, a base dessa campanha, de sucesso dessas campanhas, é exatamente a lista de pessoas que você forma para poder vender para elas. Então, assim, a minha estratégia de vendas, e que eu compartilho aqui no Mais Que Dança, ela tem como um princípio principal formar a lista de pessoas certas para vender. A gente não sai vendendo para qualquer um, a gente não sai anunciando aleatoriamente a nossa oferta. A gente convida as pessoas, a gente gera uma lista de pessoas para eu poder vender para elas. E aí, cara, você nesse momento já está começando a semear. Então, se você forma uma lista de pessoas desconectadas com você, desconectadas com o seu propósito, cara, o desdobramento disso é o quê? A gente está fazendo uma lista para vender, né? Fazendo uma lista para poder fazer o meu pitch de matrículas, para poder fazer a minha oferta para essas pessoas. E são essas pessoas que vão se matricular, são essas pessoas que vão vender. Então, se eu faço uma lista errada, ou se eu faço uma lista com pessoas que não estão conectadas com o meu produto, com o meu propósito, com a minha escola, vão ser essas pessoas que vão estar ali se matriculando, né, no momento do pitch. Então, são essas pessoas desconectadas que você vai ter. Então, você plantou sem querer uma lista de pessoas já que não estão conectadas e, cara, é um problema lá na frente. E sabe onde que vai desdobrando isso? Num segundo momento, o primeiro é a lista, o segundo é quando você faz a matrícula, no ato da matrícula. Cara, as pessoas têm que ter clareza do que você está apresentando para elas, sabe? Tem que ter clareza da oferta que você está fazendo. Então, nesse momento de matricular o seu aluno, você já tem que deixar muito claro e fácil, de entendimento fácil, quais são as regras do jogo daquela campanha que você está fazendo, ou como que funciona aquela turma que você está abrindo, ou como que funciona a sua escola, a sua academia, o seu estúdio,
quais são as regras. Porque quando a pessoa entra, ela já entra sabendo o que ela vai ter ou o que ela vai encontrar ali. E está tudo bem se alguém, por algum motivo, não entender que aquilo ali é para ela. Pelo menos você já, cara, já vai é, é, fazendo um efeito repelente nesse momento. Então, não é todo mundo que é para ser seu cliente mesmo, não. Tem cliente que não serve para você. É um momento de você filtrar seus clientes. É um momento onde você está separando as melhores sementes para você plantar. Funciona como um jardim mesmo. Quando você está plantando, né, um jardim, plantando enfim, uma árvore, qualquer coisa que você planta, vai nascer aquilo que da qualidade daquela semente. Muitas vezes tem naquele pacotinho ali, naquele punhado de semente, algumas que não estão boas, que estão já secas, que não vai nem pegar, nem se você adubar, que você já separa ali, né, para você nem plantar aquilo. A mesma coisa acontece com nossos clientes. A gente tem que filtrar esses clientes. Muitas vezes vai, quer dizer, não é muitas vezes, algumas vezes vai acontecer de ter uma pessoa que não é perfil para ser seu cliente mesmo. E tá tudo bem, cara. Tá tudo bem. É melhor você filtrar essas pessoas antes que elas virem clientes, porque aí você vai ter problema. Aí você lá na frente vai ter clientes chatos, que você fala que é chato, clientes que não entendem o que você fala, clientes que reclamam. E se você parar para pensar, não é incomum de acontecer um cliente reclamar ou estar chateado ou discordar de alguma política, alguma regra, num momento pontual, porque ele não sabia antes como era. Você não foi claro, você não foi, não deixou tudo com tanta transparência assim para ele. Muitas vezes faz a matrícula, começa a fazer as aulas sem nem saber como que funciona, não sabe como é que funciona períodos de recesso, de feriado, de férias, espetáculo, no caso de falta de professor ou falta desse próprio aluno. E aí, depois, sei lá, pegando esse exemplo, né, para alunos que faltam a aula e ainda querem a reposição dela. Ele faltou, ela faltou, e vai lá e cobra uma reposição. Cara, se você em nenhum momento falou sobre isso, pode ser que é uma expectativa criada por essa cliente. E aí você fala, nossa, que cliente, cara, que absurdo isso, né? Sem noção essa pessoa. Ela falta e pede para eu repor a aula. Pô, mas, cara, a expectativa que ela criou. Se você não balizou isso, se você não alinhou as expectativas dela ou dele com a sua realidade, com as regras do seu jogo, cara, o céu é o limite. A expectativa que ela tem, fazer o quê? Ela tem o direito de gerar as expectativas e vai lá e cobra, entende? De você isso, ou reclama. E aí você, cara, acaba entrando num ciclo um ciclo vicioso de cliente reclamando, te apurreando, e você fica num mau humor, ou você fica chateada, vai trabalhar apurreada com essas coisas, e aí a sua forma de retribuir é com essa energia também, e aí a pessoa que está do outro lado acaba que vai só alimentando ainda mais enfim, essa energia ruim. Então, cara, planta já certo, né? Semeia as melhores sementes. Para isso, você tem que filtrar. Não fica nessa de querer, tipo, caiu na rede a peixe, né? Querer matricular todo mundo. É bom ter turmas lotadas? É. Só que é melhor ainda você ter turmas lotadas com clientes bons. E você é responsável, a única pessoa responsável para fazer isso acontecer. Tá? Então, primeiro momento, cara, formando lista de pessoas certas. Não dá, eu sempre falo isso, não dá para querer vender carne para vegetariano. Não dá para vender carne para vegano. Não vai rolar. Você está fazendo lista de pessoas erradas. Imagina, você convida uma pessoa, sei lá, para uma festa, para um almoço na sua casa, e aí você serve filé mignon, melhor carne que você poderia servir naquele dia. Só que seu convidado é vegetariano, é vegano. E aí? Não vai rolar.
Entende? Então, assim, você já tem que saber disso antes. Porque a pessoa pode até ser que, cara, qual a expectativa dela? Na cabeça dela vai falar assim, poxa, fulano não é possível que não sabe que eu sou vegano. Tá de sacanagem comigo, né? Me servir filé mignon, não importa que seja a melhor carne que você possa servir para ela, que você pode servir para ela, mas ela não come. E ela criou uma expectativa de chegar lá, ter uma bela salada, legumes refogados com XYZ de tempero, e não rolou, e aí ela vai reclamar. É assim que acontece, é uma analogia aqui que eu estou criando para fazer você entender que muitos clientes, na verdade, eles não são enjoados, a gente percebe eles assim, e eles reclamam não é porque estão reclamando, eles estão, cara, entendendo que tem um direito daquilo que eles estão pleiteando, porque em nenhum momento ficou claro para eles que não era assim. Em nenhum momento ficou claro para o cliente que quando, sei lá, quando é feriado, essa aula desse dia não tem reposição, porque foi feriado. Se você não deixa isso claro no seu, nas suas regras, é uma expectativa que gera. Então, ó, a primeira coisa que você tem que fazer, cara, quando você fizer uma campanha, quando você estiver fazendo uma estratégia para gerar matrículas, primeira coisa, essa campanha tem que ser muito clara, tem que ser de fácil entendimento. A sua promessa, o que você está entregando, o que você vai vender? Aula de balé, aula de pilates, aula de... Qual é a promessa dessa aula? Ela tem que estar muito bem clara, transparente, objetiva, de simples entendimento. Para quê? Para atrair as pessoas certas. E quem são as pessoas certas? As pessoas interessadas por aquilo que você está ofertando. As pessoas que estão interessadas naquelas transformações ali daquele produto que você está em campanha, que está ofertando para elas. E nesse momento é o primeiro, cara, é a primeira sementinha que você já começa a selecionar. Depois, quando você vai vender, você tem que deixar claro também as regras dessa oferta. Como que é essa matrícula? Esse preço, o que está incluído nesse preço? Por exemplo, uma oferta da AMBA, né? Um pacote de vendas, eu coloco lá, deixo claro que aquele preço é uma condição exclusiva para o plano top, ou seja, para plano anual. A pessoa tem que já fazer um contrato de 12 meses. Deixei claro isso no momento da oferta. Não tem essa da pessoa se matricular e depois falar, eu não sabia que tinha que ser o ano. Não, se você não fizer o contrato de 12 meses, já nem entra. Estou pegando aqui de exemplo uma campanha, tá? Uma estratégia que eu uso. E beleza, e quem entrou já está sabendo que são 12 meses. Nessa campanha eu ainda posso falar se existe a possibilidade de reembolso ou não depois de X dias. Se a pessoa desistir, eu faço campanhas onde eu tenho risco zero. Um exemplo para você entender. A pessoa compra o plano anual, eu chamo de plano top aqui, né? Não vou entrar aí nos detalhes do plano top, mas eu oferto um plano top, ou seja, de 12 meses. Em algumas campanhas, eu falo, olha, você tem ainda um risco zero. Risco zero. O que é o risco zero? Se você desistir no meio do caminho, eu te devolvo 100% dos valores, do valor dos meses subsequentes que você ainda não fez. Então, se você comprou 12 meses, depois de 3 meses quiser desistir, eu te devolvo os 9 meses que você não fez, 100%, sem multa, sem nada. Agora, tem campanhas que eu já faço exatamente o inverso disso. Eu falo assim, olha, são 12 meses. E só que não tem devolução. Se no meio do caminho você desistir, não tem reembolso, não tem devolução de nenhum real. Agora, vale a pena? Pô, aí a gente faz toda a... Ainda assim vale a pena, porque é uma condição especial, é um preço que eu, cara, nunca fiz antes na nossa história. Ele equivale a 6 meses de aulas gratuitas para você e por aí vai. Então, assim, é você colocar na balança risco e benefício. Pô, será que vale a pena eu correr o risco de comprar um contrato, de me matricular, fazendo um plano de 1 ano, sabendo que se no meio do caminho eu desistir eu não vou ter a devolução?
Qual é o benefício? Pô, o benefício que eu estou pagando a metade do preço, é equivalente a 6 meses grátis, aí eu vou correr esse risco. A pessoa já entra sabendo como que funciona. Então, se daqui a 3 meses ela, sei lá, é uma pessoa que se mudou, foi transferida no emprego dela, ou teve que mudar o horário, ou não pode mais fazer, ou simplesmente desistiu, não quer mais dançar, não quer mais fazer a sua modalidade, ela já sabe que ela não vai ter a devolução disso. Então, não vai ser um estresse para você. Não vai ser uma cliente que vai chegar lá reclamando que isso é um absurdo, que eu paguei um ano inteiro, como é que pode? Como assim? Agora que eu estou desistindo, eu não vou ter o dinheiro de volta. Cara, tá lá, ela, quando foi ofertado na campanha, isso estava bem claro, ela sabia disso. Está no meu contrato, no termo de adesão que a pessoa assina. Então, assim, não tem como ela criar problema com isso. Mas eu plantei isso, eu fui transparente, eu fui cauteloso, fui cuidadoso com as minhas informações. Então, quando ela compra, já sabe disso, beleza. Aí, quando ela vai fazer a matrícula, ou seja, ela pagou o valor, ela pagou sabendo que não tem devolução. Pegando aí, seguindo esse exemplo. No segundo momento, ela tem que ir lá e fazer a matrícula, ou seja, assinar o contrato, um termo de adesão, tá? Termo de adesão, que eu chamo. Não é nenhum contrato onde a pessoa pode mudar as cláusulas desse contrato. Meu contrato não tem negociação, é o que está lá. Por isso que é um termo de adesão. A pessoa vai fazer adesão sabendo que as regras são aquelas que estão lá. Se porventura ela não concordar com algumas ou alguma cláusula, alguma regra que esteja lá, ela pode escolher entre, cara, aceitar ou não aceitar. Se ela não aceitar, ela simplesmente não se matricula. Eu não mudo as cláusulas, eu não mudo nenhuma cláusula. Exatamente porque eu tenho um padrão, eu tenho as regras do meu jogo. Né? Aquela história, a casa é minha, as regras são minhas. Eu sugiro que você faça a mesma coisa. Você tem as regras muito bem claras e muito transparentes no seu contrato. E essas regras, elas não são negociáveis, por isso que é um termo de adesão. Então, Juliano, mas se a pessoa não concordar, cara, se ela não concordar, porque não está alinhada com o meu propósito, não está alinhada com as minhas regras, eu não quero ter problema lá na frente. Eu não quero ter alunos reclamando ou alunos insatisfeitos. Eles já sabem, eles já entram sabendo como funciona. Então, nesse momento, é o momento da gente esclarecer tudo mesmo. Tá? Por quê? De novo, eu planto as melhores sementes. Acontece, cara, eu vou te falar, eu sei nesses anos todos, tá? Eu desconheço se for mais do que isso, tá bom? Mas eu me lembro de 2 pessoas apenas, só 2 pessoas nessa história toda da AMBA. 2 pessoas que não se matricularam, porque a gente não mudou as regras. Tipo assim, não, eu não concordo, então não me matriculo. Então tá tudo bem. E essas 2 pessoas, curioso que foi o mesmo caso, na mesma situação. Eu tenho uma cláusula já lá no meu contrato que a pessoa cede, né, gratuitamente o uso de imagem delas, tá? Elas cedem gratuitamente o uso de imagem dela. Então, quando a gente vai fazer um post, vai, enfim, filmar a aula, algumas coisas, a gente já sabe, eu não tenho problema, não tenho preocupação em postar qualquer coisa da AMBA, porque a pessoa já fez o consentimento dela, ela já autorizou o uso de imagem dela. Juliano, mas se a pessoa não autorizar? Se ela não autorizar, ela não se matricula. Só que antes, é claro, a gente explica sempre quando há alguma objeção a alguma cláusula, a gente explica mais detalhadamente a cláusula, o porquê da cláusula. E nesse caso, nesses 2 casos, eram pessoas que a profissão delas gerava uma certa preocupação em relação à segurança. Tá tudo bem, cara, a pessoa saiu, não se matriculou. Agora, olha só a minha paz em relação a isso, da AMBA. Né? Você imagina a gente assumir essa responsabilidade, o estresse todo dia, eu ter que ficar me preocupando com o que vai ser postado, um vídeo que vai ser divulgado,
em espetáculo, sei lá, em tudo que a gente faz, e vai que, sem querer, posta uma foto onde a filha está lá. É criança, muitas vezes a criança está ali também envolvida lá com o grupinho das amigas e ainda faz pose para a foto. Você imagina o problema que isso teria, né, que eu teria. Então, cara, eu já filtro, eu já plantei isso, eu planto o meu jardim de alunos. Agora, acontece de, ainda assim, você ter aquela estragada no seu jardim, aquela plantinha que nasceu, é, que nasceu fora do padrão de qualidade de todo o seu jardim, acontece, cara. Acontece, né? E é difícil de você acertar, né? Endireitar esse. É o famoso pau que nasce torto, né? É difícil de você acertar o pau que nasce torto. E aí, nesse caso, cara, sabe o que acontece? A gente dispensa mesmo, a gente demite. Eu falei sobre isso há pouco tempo, né, cara? Alunos também, clientes também podem ser demitidos. Sabia disso? Olha que interessante. Eu não sou daquela linha, eu não sou da linha de que o cliente tem sempre a razão, cara. Não sou. Eu não sei se isso para você vai soar como algo estranho e se decepcionar com o que eu estou falando ou não. Mas o cliente nem sempre tem a razão. Eu não sei quem inventou essa frase. Eu falo que eu acho que quem inventou essa frase não é empresário. Muito provavelmente não é empresário. Porque, cara, quem é empresário sabe disso, o cliente nem sempre tem a razão. E muita gente tem dificuldade e vergonha de assumir isso, sabe? Fica aquela, não, o cliente tem sempre a razão. Não, cara, assume isso, o cliente não tem sempre a razão, não. E eu falo isso para minha equipe. Eu falo isso para minha equipe, olha que louco isso, né, cara? Para minha equipe de atendimento, eu falo, né, nem sempre o cliente tem a razão, não. Isso não quer dizer que a gente vai atender mal, pelo contrário. A gente continua cada vez nos esforçando para atender cada vez melhor. Mas quando que o cliente perde a razão? Cara, vamos lá, momentos onde o cliente perde a razão. A gente não foi transparente até aqui no contrato, com as regras do jogo, e a pessoa chega lá e quer fazer uma coisa diferente da regra do jogo. Porra, isso aí já, ponto, cara, já não rola. Ela pode até querer, pode até dar uma de João sem braço, né? Vai lá e conversa com você, com jeitinho, você explica, beleza, ela entendeu e vida que segue. Ah, não, pô, eu queria que fosse assim, mas tudo bem, eu sei que não era, eu só vim aqui para pedir ou para conversar, né? Vai que vocês fazem diferente comigo, mas está tudo bem. Beleza. Agora tem aqueles clientes que têm a regra do jogo, ela vai lá pleitear uma alteração, uma mudança, um tratamento diferenciado para ela, e você explica que não rola por causa disso, 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 e a pessoa continua ali, muitas vezes, até desrespeitando a sua profissão, desqualificando a sua equipe, desrespeitando pessoas da sua equipe, sendo grossa, indelicada. Cara, desrespeitou a equipe, para mim, já perde a razão e já é motivo para você ser demitido, para essa cliente ser demitida. Pô, eu me preocupo com a minha equipe também. Eu não tenho essa de chegar para alguém da minha equipe e falar, nah, você não devia ter feito isso, você tinha que ter acatado, o cliente tem razão, cara, ele é cliente. Pô, ela é cliente, é aluna, você tinha que ter feito. Não, eu encorajo eles, inclusive, com educação, com respeito e com um bom atendimento, mantendo o controle, tendo inteligência emocional, lidar com a situação, né, com tranquilidade, mas não acatar, não aceitar ser desrespeitada. E já aconteceu, tá? Já aconteceu de um cliente estar lá, cara, falando um monte, xingando, desrespeitando, sendo grosseira, sabe? E a gente chegou lá simplesmente demitiu. E como que você demite um cliente? Como que você demite um cliente? Você sabe como que você demite um cliente? É muito fácil, cara. Cara, é muito simples. Primeiro, não fazer nenhuma concessão. Não tem concessões. Então, quando você deixa de fazer concessão para essa pessoa, você já vai filtrando. Olha que você já vai ser uma demissão a pedido do aluno, né? Ele mesmo vai se demitir, não vai nem precisar de você se dar
o trabalho de falar com ele assim, ó, você está demitido. Nem precisa, ele mesmo já pede a saída dele, ele vai lá e tranca. Por quê? Cara, se você não faz concessão, não vai atender um pedido, uma vontade fora das regras do seu jogo, se o cliente não quiser, não aceitar do jeito que é, ou ele vai embora ou ele vai ser grosseiro. Então, na maioria das vezes, ele vai falar assim, ó, se não for assim, eu não quero. Aí você vai falar, olha, a regra nossa, desde quando você entrou, inclusive, a gente já explicou isso, é assim. Ah, então eu não quero, eu vou embora. Você, poxa, uma pena que você vai embora, né? Mas é o que é. E aí essa pessoa já vai ser demitida a pedido, como eu falei. E vai acontecer de você chegar e ter que demitir mesmo a pessoa. Eu tive um caso desse. Eu cheguei para a pessoa e falei na lata, eu falei, fulana, eu estava no balcão, eu estava lá no campo de batalha, tá? Uma cliente que a gente tinha lá, cara, reclamava de absolutamente tudo, 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 tudo. Até aquilo que, cara, a gente já tinha explicado antes, depois ela voltava e ficava ali, sabe aquela coisa de impregnando o seu jardim? É uma praga, cara. Você cuida do seu jardim, deixa aquilo tudo bonitinho. Quando tem uma praga ali, ela vai tomando conta. Se você não arrancar aquela praga, o mal pela raiz, né? Se você não arrancar a praga ali pela raiz, ela vai brotando, vai brotando, vai brotando. E é isso que essa aluna estava fazendo, que pode estar acontecendo, né, em alguma situação aí com você, não sei se já aconteceu. É uma aluna ali que é uma praga, e ela fica ali, cara, no ouvido das outras, sabe? Fazendo titi, vai criando uma contaminação no seu jardim incrível. Então você já tem que eliminar isso. Nessa cliente eu fui na lata e falei, olha, fulana, cara, vamos fazer o seguinte, a âmbar não serve para você. A gente não nasceu um para o outro. Eu lembro que eu falei isso para ela. Era uma mãe. Eu falei, a âmbar não serve para você, cara. Sabe? Eu acho que você tem um nível, né, de exigência e de qualidade que eu não posso atender. Então faz o seguinte, tranca a sua matrícula e procura um lugar onde você possa ser atendida. Não é aqui, eu não consigo. A gente, cara, não rolou. E, cara, é claro que porra, a gente chega no nível, né, que tava puto da vida. E a mãe jamais pensava em ouvir uma coisa dessa. Aí que ela ficou mais aborrecida ainda, porque no fundo, ela não queria tirar a filha de lá. No fundo, ela não tinha nem para, assim, ela não queria sair de lá, cara. Ela não queria. Ela queria que a filha dela estivesse lá. Quando ela ouviu isso, ela quase que congelou, assim, sabe? Foi um susto para ela. E eu falei, cara, é sério, tranca, não renova sua matrícula não. Isso foi logo depois de um espetáculo. Falei, não renova sua matrícula não, tá? Até porque a gente não vai aceitar a renovação dela. Eu posso selecionar meus clientes. E aqui, como nada serve, né? Tudo que a gente faz, você reclama. E, cara, pode ser que você tenha razão. É o seu nível de exigência que não está sendo atendido por nós. Então, se não está sendo atendido, é porque nós não temos condições de atender. A gente não consegue. Está fora do nosso alcance. Então, tranca a sua matrícula. Foi mais ou menos assim. Acontece com frequência? Comigo só aconteceu essa vez. A única vez que eu tive que demitir. Demitindo assim, diretamente, né? Agora, eu já tive outras que foram a pedido, como o exemplo que eu dei anteriormente, da própria pessoa ir lá e picar e trancar. Por quê? Porque eu não aceitava aquilo, cara, queria que fosse do jeito dela, e não dá, gente. Vocês não podem ter uma regra genérica, sabe? Desculpa, uma regra customizada, que para Maria é de um jeito, para Luiz é de outro, para Joana é de outro, para Juliana é de outro. Não dá. É uma regra que é para todo mundo. Para quê? Cara, para que tenha um ambiente, uma atmosfera homogênea e onde as pessoas se respeitam, onde sabe como é que funciona tudo, e para não te gerar estresse. Porque senão você vai trabalhar, você passa aí para a sua escola, passa a dar aula com uma vontade, né, cara? Com aquela carga, sabe? Ai, segunda-feira, putz, hoje tem aula com aquela fulana de tal, né? Tem aula na turma de ciclana, de fulana. Pô, você não quer encontrar essa pessoa, né? E ela é sua aluna, aquela aluna mala, né? Que você fala aluna mala. Cara, essa é a pior coisa que acontece, que pode acontecer. E isso atrapalha você ter turmas lotadas. Por quê? Seu rendimento nessa turma vai cair,
né, o seu tesão, né, para dar aula, para estar ali fazendo a coisa acontecer, cai, a sua energia cai e, cara, muito provavelmente, consequentemente, a turma também vai cair. E isso é algo que, cara, é exponencial, essa energia. E aí começa a afetar até as outras turmas também. Porque você está num ambiente onde as pessoas se encontram ali, né, com muita frequência, pelo menos fora dessa pandemia, né? Ou mesmo no online, você pensa que não, mas as pessoas estão lá pelo WhatsApp, uma mãe falando com a outra, fazendo um motinzinho, para, nossa, absurdo aquilo que fulano agora está fazendo lá, de mandar o link da aula somente e começa lá. Então, cara, seja transparente, para de reclamar das alunas. Se você reclama das alunas, elas reclamam de você. Você vai ter o tipo de cliente associado à pessoa que você é. Então, se você é uma pessoa que reclama de tudo, que está de mau humor, que, cara, que está de saco cheio, as suas alunas vão ser assim também, cara. É a lei, não sei, cada um tem, né, uma interpretação disso, lei do universo, conexão com o mundo, enfim, cada um tem as suas crenças, mas o fato é que é a lei de ação e reação, mas eu sei que conspira a favor do que você é ou contra aquilo que você quer. Vai depender dessa sua energia, da forma de lidar. Então, começa já fazendo a coisa certa, plantando a lista certa, direcionando a sua oferta para as pessoas certas e tendo clareza e transparência com seus alunos. Assim você vai ter um jardim florido, onde, claro, você vai precisar estar sempre adubando, porque essa manutenção é permanente, você vai precisar estar sempre regando esse jardim, tirando as pragas que aparecem mesmo assim, tá? Mas isso vai fazer com que o seu dia a dia seja muito mais leve, mais tranquilo, com menos problemas, né? Com menos apurrinhação. Beleza? Então é isso. O jardim de alunos é uma oportunidade para um bom jardim de alunos, né? Um jardim de alunos bem cuidado é uma grande oportunidade para você gerar turmas lotadas.